estamos em mais um vídeo por trás do coração. E como tema de hoje nós vamos conversar sobre quando a reputação se torna um ídolo do coração. Eu quero te dizer algo importante. Você sabe que na sociedade em que nós vivemos, a aparência, ela se torna mais importante, infelizmente, do que a essência. As pessoas se preocupam muito mais na imagem pelo qual ela passa para as outras pessoas do que de fato aquilo que ela é. E isso tem causado muitos danos, e danos de caráter interior e outros danos aí que nós começamos a observar. Por esse motivo nós vamos conversar sobre esse assunto. Aí eu posso te dizer algo importante também. Não é que a reputação ela seja algo ruim, até porque se você for verificar, várias passagens nas escrituras falam a respeito da reputação, que nós devemos sim ter uma boa reputação. O problema é quando a reputação ela se torna um ídolo do coração. Mas antes, vamos falar aqui, afinal de contas, o que é reputação? A reputação, na verdade, ela é uma imagem que os outros têm a nosso respeito. Agora, a grande questão é, essa imagem que o outro tem a seu respeito, ela é igual à essência que você tem? Porque a reputação, ela está muito ligada à imagem que passamos para os outros. Mas o nosso caráter está ligado à nossa essência. E a grande questão é se uma corresponde à outra. Pois é. Vamos fazer a leitura aqui no livro de João, no capítulo 12, a partir do versículo 42, que diz assim: Ainda assim, muitos líderes judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Olha só, deixa eu explicar o contexto dessa história. Nesse momento aqui, Jesus tinha chegado em Jerusalém. Jesus tinha feito vários sinais, várias maravilhas. E aqui você observa que os líderes judeus, eles creram em Jesus. Só que algo aconteceu com eles. Eles não confessaram a Jesus. E por que eles não confessaram a Jesus? Aqui nas escrituras dizem que eles não confessaram Jesus por causa dos fariseus. Por quê? Porque eles não queriam serem expulsos da sinagoga. Observe que não era qualquer tipo de pessoa aqui, eram líderes judeus. E aqui fala que eles preferiram a aprovação do homem do que a aprovação de Deus. E bem aqui você observa como é que quando é na verdade que a reputação se torna um ídolo no coração do indivíduo. É no momento em que o homem, ele quer que o outro o aprove, ainda que isso fira aquilo que ele acredite. Olha só. Mas da onde surge isso? Porque o ser humano sente a necessidade de ser aprovado pelo outro. Na verdade, existe um motivo no interior do indivíduo, no coração do indivíduo que está oculto. E o motivo se chama autossuficiência. O que é autossuficiência, Alexandra? Autossuficiência, ela é uma atitude em que o indivíduo tem de superioridade. Só que quando você ouve esse termo autossuficiência, ele tem uma conotação como se o indivíduo não necessitasse mais de ninguém, ele só precisasse dele mesmo. Então ele seria autossuficiente. Mas na verdade a autossuficiência ela vem a partir de um engano que nós temos.
Porque, na verdade, ela se alimenta do outro. Ela se alimenta da aprovação do outro. Observem bem, aqueles líderes judeus, eles não confessaram a sua fé porque eles não queriam ser expulsos da sinagoga. Eles não queriam perder as suas posições que eles tinham na sinagoga. Por quê? Porque essas posições traziam para o seu interior uma sensação de autossuficiência. Só que essa sensação de autossuficiência estava ligada justamente pela posição que eles ocupavam. Por esse motivo, fala aqui nas Escrituras que eles preferiram a aprovação do homem. Ainda que eles reconhecessem que Jesus era filho de Deus, eles não tinham coragem de abrir mão disso. Porque, na verdade, a autossuficiência, ela é alimentada pela aprovação do outro. Por quê? Porque o indivíduo entende no seu interior que ele precisa ser valorizado pelo outro. Então, a autossuficiência está relacionada a isso. Então, olha só o engano que muitas vezes nós acabamos por vivenciar por causa da reputação que eu preciso ter naquele espaço que eu me encontro. Só que aquilo ali vai matando a pessoa aos poucos, porque a pessoa deixa de ser aquilo que de fato ela deixa de crer naquilo que de fato ela sabe que é verdadeiro. Por causa de quê? Por causa de uma posição. Eles não queriam perder a sua posição ali na sinagoga. Entenda uma coisa importante. O indivíduo, quando ele ocupa uma posição em um determinado lugar, ele precisa entender algo importante. Essa posição que ele ocupa não pode sobressair com relação ao serviço que ele desempenha. O que é importante para o indivíduo é o serviço que ele desempenha. Não é a posição que deve sobressair. Só que muitas vezes acontece é que a posição acaba por sobressair e ele acaba por esquecer, afinal de contas, o motivo pelo qual ele está ali naquele lugar. Porque ele começa a ter essa sensação de autossuficiência. Porque, na verdade, o problema não é você ter uma posição em determinado lugar. A questão é que, será que você tem caráter para assumir aquela posição? Será que você não vai deixar a autossuficiência roubar o teu coração? Porque é isso que aconteceu com os líderes judeus. Isso que foi roubado no interior deles. E por isso que no momento em que eles precisariam confessar Jesus, eles não tiveram a coragem de fazer. E perderam uma grande oportunidade em suas vidas. Por causa de quê? Por causa da reputação que eles queriam continuar tendo. As regalias que eles queriam continuar tendo. E eu quero te dizer que essas regalias, eu não falo nem no aspecto que eles tinham lá, material, eu não falo nem disso. Eu falo a respeito daquilo que estava um certo engano no interior, de sensação de autossatisfação, de ser valorizado pelo outro. Porque a reputação está ligado a isso. Só que nas escrituras, lá no livro de Mateus, vamos ver aqui, lá no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 25, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Essa é a proposta do Senhor quando Ele quer provar o seu coração para saber se essa reputação é mais importante do que Ele em sua vida. Ele fala aqui no livro de Mateus que quando nós perdemos, é na verdade quando nós ganhamos de fato aquilo que interessa. O que aqueles líderes judeus não entenderam foi isso. Jesus estava propondo para eles uma vida verdadeira, não uma vida baseada numa imagem enganosa.
Porque Jesus estava provando o coração desses líderes judeus, e como ele faz ainda hoje, ele prova o coração dos líderes hoje justamente para saber onde esse coração se encontra. Se essa reputação já se tornou um ídolo no coração. Ou se aquela função que você desempenha que é mais importante para você. Se essa posição não se sobressaiu no teu coração. E ele vai provar constantemente, principalmente a liderança. Porque ele prefere que você perca isso a perder a vida verdadeira. E isso que ele está propondo. Então, nós precisamos constantemente avaliar o nosso coração e saber aquilo que rege ele, para que uma reputação não se torne um ídolo. E você deixe de experimentar a verdade em sua vida, como esses líderes judeus deixaram de experimentar a verdade. E se você entende a importância desse vídeo, eu peço a você que compartilhe com outras pessoas. Se você não é inscrito, que você se inscreva. E não deixe aí de curtir o nosso canal. Que Deus abençoe a tua vida. Tchauzinho.